Oi, meus amores! Para quem ainda não me conhece, eu sou Caroline Turchiai, trabalho com biscuit humanizado e tô aqui para te ensinar hoje como melhorar o fechamento das suas encomendas de biscuit. A gente vai conversar um pouquinho sobre como atrair o cliente, uma melhor forma e como a gente pode melhorar essa taxa de fechamento de encomenda. Não só para encomendas personalizadas, feitas sob pedido, mas também para aquelas a pronta entrega que você tem. Vou falar um pouquinho como que você vai se comunicar com o seu cliente e como você vai melhorar esse fechamento de encomenda, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se tiver alguma dúvida, manda ali embaixo para mim nos comentários, tá bom? Coisa que a gente tem sempre que observar é se você está fazendo uma forma correta de atração para o seu cliente, de divulgação do seu trabalho. Eu já falei em outros vídeos sobre Instagram, sobre publicação, que você tem que colocar várias vezes ao dia, tipo assim, postar várias vezes ao dia, tá sempre tentando mostrar para o seu cliente o seu trabalho. Só que eu nunca especifiquei muito bem isso. E eu vou tratar mais detalhadamente agora. Por exemplo, não é só postar... Eu notei algumas coisas assim, só uma observação. Em alguns Instagrams que as pessoas sempre estão falando para mim assim, eu não tô fechando muita venda, ou eu não tô conseguindo vender muito bem, me ajuda? E eu noto no Instagram aquele velho problema. Às vezes a fotografia tá sem uma iluminação boa, não tem um fundo organizado, mas posta esporadicamente, não tem uma frequência muito certa de postagem. Mas eu acho que muito além disso, a questão de atração do cliente, eu sei que às vezes a gente não tem um celular tão bom para tirar uma fotografia, eu sei que às vezes a gente tem alguns recursos limitados, né? Mas existem formas de improvisar. Por exemplo, ao invés de você tirar foto à noite, quando a luz da sua casa, nem todo mundo tem um local muito bem iluminado, às vezes você trabalha só com a luz do teto normal. Então, ao invés de tirar uma foto à noite, tira uma foto de dia, coloca um fundo branco ou um fundo claro, onde vai mostrar bem os detalhes da peça. Não adianta você ter uma peça colorida e tirar uma foto com um fundo cheio de glitter, que vai destacar mais o fundo do que a peça. Então, assim, pensa nessas coisas, sabe? Tira várias fotografias, tira fotografias bonitas e posta todos os dias com regularidade. Isso é muito importante, tá? Não dá para postar 3 vezes por dia, Carol? Tudo bem, mas pelo menos uma vez por dia você tem que postar. Para as redes sociais não tem final de semana e feriado, sabe? Eu não consigo, eu já falei sobre isso também em outro vídeo. Então programa as postagens, deixa lá no aplicativo que faz automático, ou pelo estúdio do próprio Facebook também você consegue fazer isso, tá? Então se organiza, que esse é o primeiro passo. O segundo passo é colocar uma descrição boa. Eu tô falando isso porque esses dias eu tava olhando umas fotos de trabalho meu antigo, eu falei, gente, como que eu colocava uma descrição dessa? Tinha lá uma descrição assim, sei lá, eu fiz o Naruto de Funko Pop. Na descrição tava escrito só assim, Funko Pop Naruto. Só. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que eu era ruim de publicidade. E hoje eu fico pensando assim, e eu olho isso no Instagram de outras pessoas e eu vejo essa mesma situação, sabe? Então acho que por isso é importante falar sobre isso nesse vídeo também. Ao invés de colocar assim, Funko Pop, Naruto, é só um exemplo, tá? Ou tipo assim, sei lá, caneca de biscuit. Ou aplique pra laço. A pessoa, quando tá olhando o seu Instagram, ela sabe do que se trata aquele trabalho. Ela sabe que é um aplique, ela sabe que é um biscuit. Mas você tem que, além de, ou se ela não souber, é claro, você além de direcionar ela para especificar o que você faz, você tem que também mostrar para ela quais os benefícios do seu trabalho.
Esses dias eu estava conversando com uma colega artesã e ela falou que ela não consegue visualizar muito bem essa questão de benefícios. E eu vou citar o exemplo dela aqui hoje, não vou citar nomes, mas como que procura o problema do cliente e mostra o benefício. Eu vou citar o exemplo dela porque é um exemplo clássico e eu acho que pode se encaixar para você. Por exemplo, eu vendo aplique para laço, né? E em biscuit. E aí eu não sei como mostrar valor, como que eu mostro o valor do meu trabalho para as laceiras, porque a minha cliente final são as laceiras. A mãe que compra o laço para colocar na cabeça da filha é cliente da laceira, eu já não tenho vínculo com ela. Mas o meu vínculo é com a artesã, com a artista que faz laços, certo? Concorda? Beleza. Então, o que acontece? Como eu vou mostrar valor para essa laceira? Pensa comigo. Se você tem um laço que vem com aplique de plástico que você compra lá no Tingling, lá na lojinha de baratinho, e esse laço custa R$5, sei lá, R$3, não sei o valor de laço, mas vou citar um valor aqui, R$5. E aí você tem um laço que é feito com aplique lindíssimo, temático de biscuit. Esse laço não vai valer pelo menos R$25, R$20? Então, o que eu tenho que mostrar para minha cliente laceira? Eu tenho que mostrar para ela que o meu aplique em biscuit vai fazer o laço dela ser muito mais valorizado, porque é um trabalho manual, é um trabalho artesanal, é um trabalho todo feito à mão, todo personalizado, se for o caso. Porque eu já vi gente que fez encomenda de aplique de laço para parecer com a pessoa. Então, se o meu trabalho vai fazer o laço dela que valia R$5, hoje valer 25, eu agreguei um valor de R$20 para o laço dela, qual vai ser mais vantajoso para ela comprar? O meu trabalho, né? Certo? Certo. Então, como que eu vou fazer isso na minha publicação? Eu vou fazer o seguinte, quando eu for colocar a foto lá no Instagram, além de uma foto muito bonita, tirada com uma luz natural, que é muito legal, claro que você não vai colocar embaixo do sol de meio-dia. Não é isso. Mas você vai colocar perto de uma janela, de uma porta, na sua varanda, que tem uma iluminação boa para tirar foto. E aí você vai colocar na descrição um exemplo. Apliques personalizados para laço, aonde você pode deixar o seu laço, além de muito mais atrativo, muito mais bonito, você laceira consegue agregar muito mais valor, lucrar muito mais com essa venda ou com esse aplique, você agrega valor ao seu trabalho, você mostra para a mamãe que está com vontade de comprar aquele laço lindo para o neném, que o seu trabalho é um trabalho todo manual e que você também procura trabalhos manuais para agregar valor ao seu laço. Deixe o cabelinho do seu neném muito mais lindo, combine com os looks, personalizamos também apliques sob encomenda, vendemos unidade, pacotinho fechado. Temos preços promocionais para o Natal. Aproveita que essa é uma data toda especial e deixe o seu laço muito mais bonito, seja reconhecida laceira na sua região e aí vai embora, entendeu? Tipo assim, você pode agregar muito valor numa descrição apenas, não colocar só assim, aplique para laço, tá? Hashtag é uma coisa muito polêmica que tem gente que fala que é bom muito, tem gente que fala que é bom pouco. Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu só posso falar o que eu vivi. Eu não colocava as 30 hashtags que são permitidas pelo Instagram. Mas pensa bem, se a plataforma te fala que você pode pôr 30 hashtags, por que eu não vou colocar 30 hashtags lá? Entende? Então coloca tipo assim, nichos direcionados ao seu trabalho. Não só apliques, mas coloca várias coisas que você sabe que não só as laceiras, mas talvez as mamães também procuram. Tô dando exemplo do laço. Procura por aquele nome ali na pesquisa. Você pode pesquisar isso no Google. Você tem alguns aplicativos que você consegue ver quais são as maiores buscas. Eu não lembro agora o nome. Mas você consegue ver esse tipo de coisa. E aí você coloca as 30 hashtags. Eu tô colocando e tá dando certo, entendeu? Tô falando da minha experiência, tá? Eu não posso falar pelos outros. Mas pra mim deu certo e eu penso que se o Instagram me deixa fazer isso, por que eu não vou fazer? Certo? Se ele quisesse que eu colocasse, por exemplo, 5 hashtags, ele deixaria o espaço apenas para 5. Então coloca artesanato, biscuit, laço, mulher empreendedora, laceira,
como vender mais o meu laço, sabe? Vai pesquisando esse tipo de coisa que tem a ver com o seu nicho. Se você puder fazer lives também é interessante, porque as pessoas gostam de ver o processo de criação, gostam de ver a gente ali com a mão na massa ou tem dúvidas, você pode fazer uma live de promoção, sabe? É bem legal. Você pode também, você deve, na verdade, postar vários stories por dia, muito importante, porque faz com que o seu Instagram apareça na frente para as pessoas olharem. E outras inúmeras coisas que você pode fazer para melhorar sua venda, como por exemplo patrocinar algum post seu pelo Instagram mesmo, sem muitas regrinhas, porque nem eu entendo muito bem dessas regrinhas que quando você patrocina do Facebook, tem toda uma questão que você tem que aprender de região, de público e tudo mais. Então você pode só clicar embaixo da sua foto e patrocinar também, porque daí ele vai ser mais direcionado para mais pessoas visualizarem o seu trabalho. Enfim, essa parte de publicação do Instagram, ok? Se tiver dúvida, deixa nos comentários, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fechamento em si, quando o cliente vem falar com você. Uma outra coisa que eu notei esses dias, em 2018, eu olhei a data, em 2018, uma cliente X, não vou citar nome, me procurou no Instagram, perguntando pra mim qual o valor das canecas, tá? E aí, eu respondi ela em 2018 exatamente assim. Ela falou assim, oi, achei lindo o seu trabalho, qual o valor das canecas? Aí eu respondi assim pra ela, as canecas variam de valor, são personalizadas. Se quiser, me passa seu WhatsApp ou me adiciona no WhatsApp, alguma coisa assim que eu falei, nem passei meu telefone, só falei isso. E aí eu falei assim, você que sabe. Ponto. Cara, olha que tipo de conversa ridícula que eu fiz. Você acha que essa cliente fechou? Claro que não. Agora, em 2020, ela veio falar comigo de novo. Ela falou assim, nossa, achei lindo as suas canecas, quanto é? E aí eu fiz todo uma outra estrutura de conversa. Eu comecei falando pra ela, bom dia fulano, já olhei o nome, tudo bem? Vi que tinha essa conversa, fiquei com vergonha de mim mesmo. Falei, fulana, tudo bem? Olha, as nossas canecas custam tanto. Você quer fazer de presente? Você quer conversar comigo no WhatsApp? Eu tenho certeza que vai ser um presente muito legal. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. É uma personalização muito legal. É uma escultura que representa a pessoa. E fui falando um monte de coisa, assim, sabe? Bem legal mesmo. Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso depois. E aí, o que aconteceu? Ela foi pro meu WhatsApp e fechei a venda, entendeu? Tratei ela bem, com muito carinho, dei atenção e fechei a venda. Às vezes eu não consigo responder bem na hora que me manda o direct, mas se você puder responder na hora que te mandou, já responde, já é um ponto positivo. Sempre com muita educação, sempre tenta chamar ela, a sua cliente ou o cliente pelo nome, tá? É importante. Pergunta para que a pessoa quer. É para presente? É para você? Você gostaria de presentear alguém? Normalmente é presente. É difícil alguém que faz cultura da pessoa mesmo. É muito raro. Não é raro, assim, mas é uma exceção. E sempre vai dando essas perguntas. Por quê? Em cima disso, você vai montar o seu orçamento. Eu vou te ensinar como. Por exemplo, se eu pergunto para minha cliente se ela quer uma escultura personalizada, se ela vai presentear alguém especial, e ela fala para mim assim, eu quero uma foto, eu quero uma escultura da minha foto de casamento, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou montar um orçamento todo estruturado para essa situação. E sempre, gente, tratando com muita educação, tá? Eu fui grosseira quando eu falei com essa cliente lá em 2018. Você que sabe, isso é uma coisa que não se fala. O cliente, ele não tá fazendo um favor para você em te procurar. É uma troca, sabe? É uma troca não só de trabalho, de serviço, mas é uma troca também de simpatia, porque são dois seres humanos. Eu entendo que tem alguns clientes, tem vezes assim que dá até nervoso. Mas pra mim, tô falando no meu caso, todos os meus clientes são bons, sabe? Eu já tive alguns problemas, mas essas pessoas não são mais meus clientes. Hoje, quem tá comigo são pessoas boas, de energia positiva e tudo mais. Então, assim, quando você trata a pessoa com educação, mesmo que ela tenta, às vezes ela não consegue te tratar de outra forma, porque ela se sente envergonhada.
Eu entendo também que as pessoas às vezes vêm procurar as artesãs, os artesãos, as pessoas que fazem biscuit, com aquele pensamento do biscuizinho, da massinha, do negocinho, mas isso é uma coisa que a gente é culpada, porque nós que colocamos isso dessa forma, a gente que colocou o nosso trabalho como forma. São poucas as pessoas que olham o biscuit, que trabalham com biscuit, olham o seu próprio biscuit como uma arte, entende? Então, essa disputa que acontece entre as pessoas não são coisas legais. Então, assim, você ficar falando mal da outra artesã, você ficar falando mal do preço dela, ou você ficar tentando puxar o tapete da coleguinha, são coisas que não são legais e que acontecem muito. E, infelizmente, isso faz com que as pessoas enxerguem a gente dessa forma, não como os profissionais que deveríamos ser enxergados, né? E existem muitas pessoas maravilhosas no ramo do biscuit, que são verdadeiros artistas, que fazem coisas incríveis e que merecem respeito também. Mas de qualquer forma, independente do tipo de cliente que vier falar com você, é seu nome que está em jogo. Então trate-o muito, muito bem, tá? É muito importante, mesmo que ele seja grosseiro com vocês. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu atendi uma vez um cliente que eu nunca tinha atendido, ele apareceu, veio assim, eu vi seu trabalho, eu lembro que na época eu divulgava no LX. Eu vi seu trabalho no LX e tal. Se eu não me engano, eram 100 e poucas lembrancinhas, eu não me lembro muito bem a quantidade, mas era bastante. E a pessoa que veio entrar em contato comigo falou pra mim o seguinte, eu quero essas lembrancinhas. Isso era numa sexta ou numa quinta-feira, se eu não me engano. E eu não trabalhava com molde, tá? Era tudo manual. Aí a pessoa veio e falou assim, eu quero pra segunda-feira, porque eu preciso pra segunda-feira. E eu falei, tá, beleza, eu vou fazer. E eu tava precisando de dinheiro e tava começando e tal. E peguei essa encomenda. E aí veio aqui em casa, tudo certinho, pagou, tranquilo. Depois de um tempo, essa mesma pessoa me procurou, fez sucesso, as minhas lembrancinhas e tal, todo mundo gostou. Depois de um tempo, essa pessoa me procurou de novo e me pediu mais uma quantidade razoável de lembrancinhas. Fiz, me pagou certinho. Beleza, veio, retirou no dia e deu tudo certo. Tá. A terceira vez, o que aconteceu? Comprou 2 vezes de mim, pagou certinho, veio tudo bem, tudo ok. E eu confiei, né? A gente acaba pegando uma confiança. E aí, na última vez, eu não pedi entrada. Nas primeiras vezes também não. Foi meio que na sorte, na coragem. Eu não tinha muito esse jeito de trabalhar que eu tenho hoje. Não tinha muito essa questão de segurança que eu tenho hoje. E aí, na terceira vez que essa pessoa, esse mesmo cliente veio me fazer essa encomenda, pediu fazer um novo pedido, ele não veio buscar e ele não me pagou. E eu fiquei com muitas lembrancinhas aqui. A minha sorte é que eram coraçõezinhos de chaveiro e depois eu acabei dando de brinde para os meus clientes, sabe? Das outras encomendas. Mas eu fiquei no prejuízo de tempo, de trabalho, de disposição, de saúde e de saúde mental. Tudo bem, passou. Tentei contato inúmeras vezes e não fui atendida, tá? E eu não sabia endereço, não sabia nada e não tive como reaver essa questão. E deixei quieto. Tudo bem, depois de muito tempo mesmo, alguns anos, eu acho, 1 ano, 2 anos, não sei, essa mesma pessoa viu um anúncio meu lá no Marketplace do Facebook e já clicou no botão para ser direcionada para o meu WhatsApp. Só que eu tinha trocado de número, eu já não estava mais com o meu número antigo, eu estava com o número novo. E aí, ele entrou em contato e falou assim, eu preciso de uma escultura personalizada, para uma caricatura, para segunda tarde, isso era num domingo, tá? Segunda à tarde, e eu tenho os números salvos, eu salvo todos os números. E aí eu falei assim, olha fulano, aqui é a Caroline Turquiai, tudo bem? Então, meu querido, eu não posso te atender, porque para confeccionar uma escultura personalizada, o prazo mínimo são 30 dias, isso se eu tiver horário na agenda. Inclusive, estou sem horário para te atender. Quando ele viu meu nome, sumiu, entende? Cara, olha o que aconteceu comigo. Ele comprou 2 vezes, deu certo. Na terceira ele me deu um calotão, sim, gigantesco. E na 4ª vez, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter falado para ele um monte de coisa no WhatsApp. Eu poderia ter falado um monte. Mas pra que eu vou me pôr nessa situação? Vou me colocar desse jeito, sendo que eu posso resolver do jeito que eu resolvi. Nunca mais me procurou e nem vai me procurar, porque eu não vou atender. Então,
são coisas que a gente às vezes tem que raciocinar. Eu vejo muita gente discutindo também com o cliente, tá? Cara, discutir com o cliente é uma coisa péssima, péssima, péssima mesmo. É claro que você não vai deixar a pessoa te colocar para baixo de lixo, não é isso? Mas só concorda, sabe? Fala, tá bom, tudo bem, não, tudo bem, tal, sei lá. Ou fala o que você tem que falar, assim, sem ser grosseiro. E sai da discussão, sabe? Bater boca com o cliente é péssimo. Eu vou falar sobre como eu fecho as minhas encomendas no finalzinho desse vídeo, tá? Como eu mando meu orçamento. E enquanto isso eu vou passar algumas experiências para vocês não fazerem mais isso e não deixarem de vender também por causa dessa questão de bate-boca. Uma coisa que eu oriento vocês é o seguinte: quando vocês, eu não sei como funciona a agenda de cada um. Quando vocês estão conversando com o cliente, tem cliente que mesmo que você fale lá no começo da conversa que você trabalha com 50% de entrada, você dá seu preço e ele fala que beleza, quero, tem gente que gosta de conversar. Então vai querer ficar conversando, vai querer ficar mandando um monte de foto, um monte de ideia até decidir uma que quer. Isso não significa que a pessoa não quer fazer e também não significa que ela fechou. Então, se você tiver com a sua agenda um pouco cheia e tiver apertando o prazo, esses clientes que você já conversou, você vai falar o seguinte para eles assim: fulano, a minha agenda tá lotando e para eu reservar um horário para te atender, eu preciso que você acerte a entrada de 50% comigo, porque é só assim que eu reservo um horário disponível na agenda para você. Você vai querer fechar a encomenda? Senão eu vou ter que abrir vaga para outra cliente que está conversando comigo. Gente, isso daí é maravilhoso, porque você está falando para o seu cliente o seguinte: corre, senão você vai perder o trabalho. É escassez, sabe? Meu Deus, eu vou ficar sem. A pessoa fica doida para comprar. Então, você mostra para ela que você é uma pessoa muito procurada, que o seu trabalho é muito reconhecido, e essa pessoa que está falando com você ali, que não pagou ainda a entrada, que não acertou, vai ficar assim: puxa vida, eu preciso pagar logo ela, então, para segurar meu horário na agenda, que eu preciso do atendimento dela. Então, assim, chega e joga limpo, sabe, com o seu cliente. Ao invés disso, já aconteceu situações do cliente falar assim: vamos fazer então, me passa sua conta, me passa o boleto, vamos conversar, vamos se encontrar. E a pessoa fala assim: olha, minha agenda tá lotada, eu não posso te atender. E aí fica uma situação muito chata. Porque a pessoa estava conversando com você há muito tempo já, e aí ela estava criando expectativas, entende? Existem aqueles clientes que vão conversar com você 30 dias e não vão pagar a entrada, e não vão fechar a venda, e tá tudo bem. Mas existem aquelas pessoas que ficam ansiosas. Eu sou uma pessoa ansiosa. E aí ela quer fechar, ela quer fazer, ela quer acontecer, e ela quer mandar várias ideias para você. E tá tudo bem também, sabe? Não há nada de mal em ficar feliz em comprar algo. Na verdade, isso é muito maravilhoso. Então, saiba agir dessa forma para você não perder a venda, porque depois, uma vez que você fala que você não vai atender a pessoa depois de quase 30 dias conversando com ela, você vai perder aquela cliente, tá? Essa é uma forma de você também deixar o seu cliente sempre esperto. Você mostra para a pessoa que sua agenda é lotada, que tem uma escassez e que você é requisitada, que você é procurada, que você entendeu? Você tem popularidade na sua cidade ou fora da sua cidade. Então a pessoa vai ficar doida para fazer trabalho com você. E não tem nada demais nisso, sabe? Eu já fiz isso, de falar com um cliente que está conversando comigo há um tempão. E aí a cliente fala assim: olha essa foto, olha essa ideia. Eu mando orçamento, a pessoa fala assim: não, o preço tá ótimo, tal, não sei o quê. Eu vou querer fazer sim. E fica mandando ideia. E minha agenda tá lotando, tá fechando de pedido. E aí quando eu vejo que já vai apertar, que talvez eu não consiga atender ela, eu falo: olha, fulano ou fulano, é o seguinte, a minha agenda tá fechando, amor, só que daí eu deixei um horário pra você, só que pra eu reservar de fato esse horário pra você, eu preciso que você acerte 50% de entrada comigo. Vamos fazer? Porque senão depois eu não vou conseguir te atender e eu quero muito fazer o seu trabalho, sua escultura ou sua caneca. Eu quero muito participar desse momento com você. Vamos? Vamos, Carol. Então vamos. Posso enviar o boleto pra você? Você tem até amanhã, sei lá, às 4 da tarde para efetuar o pagamento. Assim que é efetuado, você manda para mim o comprovante para eu anexar na agenda? Mando? Então tá bom, beijo, te aguardo. Acabou, entendeu? Se a pessoa não pagar, você dá uns 2 dias assim, você fala assim: conseguiu, deu tudo certo, deu algum problema no boleto, tá tudo bem?
Fala com jeitinho, fala bem legal com a pessoa, que eu tenho certeza que ela vai ver que você não tá cobrando ela, mas sim que você tá querendo atender ela, tá? Eu vejo muita situação de artesã, biscoiteira, artista, não sei como que você prefere que te chama, mas de profissionais que fazem arte, fazendo umas conversas assim que dá até desgosto, sabe? E aí você fica pensando, puxa, por que eu não consigo vender bem? Por que eu não consigo fazer muito dinheiro com o meu artesanato? E uma das explicações é essa, sabe? A gente tem que tratar bem as pessoas, a gente tem que falar bem dos nossos clientes, a gente tem que querer bem por eles. Então, quando você demonstra amor, demonstra respeito, demonstra carinho, mesmo que às vezes o cliente não faça isso, que ele seja um cliente grosseiro, tenha certeza que você vai atrair uma pessoa que é grosseira e você vai atrair uma grosseira e 10 clientes bons. Então, essa grosseira, com o tempo, ela vai sair fora, ela não vai ser, né? Não vai querer mais estar ali com você, mas você tem 10 clientes boas com você, tá? Agora, gente, isso aqui, isso é uma coisa que eu falei pra vocês, é uma coisa muito séria e eu acho que é uma coisa muito interessante de vocês pararem, analisarem e lerem as conversas de vocês. Uma dica legal é mandar áudio também para os clientes, porque dependendo da situação que a pessoa tá, ela pode ler de uma forma diferente do que você quis dizer. Então, se você pode mandar um áudio bem legal para o seu cliente, manda também falando, oi, tudo bem e tal, isso aqui, conversa, sabe? Demonstra importância, mostra para a pessoa o quanto ela é importante, porque o cliente não está fazendo um favor, você não está fazendo um favor para o seu cliente atendendo ele, é uma troca de serviço, tá? Então, pensa bem nisso, analisa as suas conversas e dá uma olhadinha se tá tudo legal, sabe? Se tiver tudo legal, beleza, ótimo, então você tá no caminho certo. Mas dá uma olhadinha, sabe? Vê se você bate boca com o cliente, vê se você trata ele mal, se você desrespeita ele, tá? Dá uma olhadinha nisso que eu tenho certeza que vai aumentar consideravelmente as suas vendas. Um outro ponto é como mandar o orçamento para o cliente. É uma coisa que eu vejo que as pessoas também têm um pouco de dúvida, assim. E o orçamento é uma coisa muito complicada e com o tempo você vai entender qual que é o melhor que se encaixa para você. Eu vou falar do meu exemplo, como eu faço hoje. Há pouco tempo atrás, quando eu ia mandar o orçamento para o cliente, ao invés de eu mandar do jeito que eu mando hoje, eu só mandava assim, é tanto. Sabe? Não tinha aquela questão de agregar um valor, não tinha um texto, não tinha uma situação, não tinha nada do tipo. Era só assim, e quanto que é a escultura personalizada? É tanto. E a maioria não fechava. E aí eu ficava super frustrada, porque tipo, poxa, né, o que eu tô fazendo de errado? Hoje eu vendo meu trabalho muito mais, o valor muito maior do que era antes, e eu vendo muito mais também hoje. Então, talvez essa seja uma das formas de conseguir fechar mais encomenda. Então, quando o cliente perguntar para você assim, por exemplo, quanto que é um topo de bolo de noivinho, né? Aí, vamos supor que você vende o seu topo a R$300. E aí, só um exemplo. Aí a pessoa fala pra você assim, quanto que é o topo de bolo? Você vai mandar pra ela assim, é R$300? Ela vai achar caro. Quando ela ouvir, é 300, quando ela vê o valor R$300, ela vai falar assim, puxa, é caro. Não quero. Talvez, né? Talvez não, mas a maioria sim. Então, porque quando você vê um montante, você acha um valor mais elevado. Quando você pensa em parcela, você talvez pense de uma forma mais tranquila. Vou dar uma situação aqui, imagina comigo. O que parece mais caro para você? Estou falando de valor de dinheiro, não estou falando de valor do trabalho, tá? O que parece mais caro, assim? R$300 ou 10 vezes de R$30? O que parece mais caro? R$300 ou 6 vezes de R$50? Então, você tem que raciocinar o seguinte, qual que é o primeiro impacto que o meu cliente vai ter? Eu vou falar para ele assim, R$300 ele vai achar caro? E se eu falar para ele assim, que o orçamento fica em 10 de 30, 10 vezes de R$30, 6 vezes de 50, ou à vista por tanto de desconto? Sei lá, 5%, 10% de desconto. E é claro que você vai calcular a taxinha da máquina. Eu estou fazendo um número de cálculo redondo aqui, só para dar um exemplo.
ou à vista por 295, só um exemplo, tá? Ele provavelmente vai bater o olho e já vai achar uma coisa mais tranquila, vai falar assim, ah, que legal. Só que antes de mandar os valores, você tem que pensar em toda uma estrutura de texto. Se a pessoa está pedindo um topo de bolo de noivinho, ela está pedindo isso para o casamento, né? Sendo dela ou de outra pessoa. Mas vamos fazer de conta que é do seu cliente. Aí você vai falar para ela o seguinte assim, ó. Só um exemplo, tá, gente? Eu entendo que esse é um momento, talvez, se não for, é um dos momentos mais importantes da sua vida. E não existe nada melhor nesse momento do que eternizá-lo. Só que muito além de fotografia, que é uma coisa que todo mundo tem, você consegue, com uma escultura personalizada, eternizar toda a alegria, toda a situação, todo o momento super especial que é casar. A gente pode ainda, por exemplo, fazer o seu topinho, você e seu esposo, seu futuro marido, se beijando, se abraçando. A gente pode colocar um instrumento musical, se vocês gostam de tocar uma música. A gente pode colocar o seu pet, que é uma ideia super legal. Além de eternizar esse momento tão especial na sua vida, esse momento vai ser inesquecível também depois no seu dia a dia, porque essa escultura não serve apenas para um topo de bolo, ela serve para decorar a sua casa. E todo mundo que chegar na sua casa vai ver vocês dois ali, todo paramentado. Aí você pode colocar alguns detalhes ali na sua casa. Então as pessoas também vão olhar e vão admirar essa escultura. E aí você vai trabalhando nessa ideia. Você vai trabalhando no emocional e aí depois você fala o valor que você quer vender a sua escultura. E aí sempre coloca o valor do parcelamento em maior quantidade, tipo assim, 12 vezes, em 10 vezes, em 6 vezes ou à vista com tanto por cento de desconto. Se você vende uma peça, por exemplo, a R$300 e a pessoa tem um cachorrinho e ela quer colocar o cachorrinho junto na escultura, dá de presente para ela o cachorrinho, não tem problema, é melhor do que dar desconto. Se a pessoa quer fazer um pedido muito grande e você também trabalha com caneca, dá de presente uma caneca para ela, mas sem contar o que você vai dar de presente, porque às vezes no meio do caminho as ideias mudam. Então, normalmente quando eu vou mandar o orçamento, eu mando todo esse texto assim no início, e aí eu mando que o embrulho, os acessórios, os brindes e os mimos que eu vou mandar para aquela pessoa serão tudo presente do Ateliê Turquiai, porque aqui a gente gosta de mimar os nossos clientes, a gente gosta de fidelizar os clientes, e aí você depois manda o orçamento. Mandou o orçamento, pergunta se a pessoa tem dúvida, manda um áudio, vai conversando, sabe? Não fica com aquela coisa fria assim com ela, porque igual eu falei, não é um favor que ninguém está fazendo ali, nem você para o cliente, nem ela para você, é uma troca de serviço. Então assim, demonstre carinho e atenção para essa pessoa, sabe? É importante. E essa é uma das formas de se fechar mais encomendas. Quando você manda o valor assim, é tanto, e esquece daquele cliente, vai fazer outra coisa da vida, fica estranho, a pessoa talvez pode achar caro, não vê valor. Agora, se você manda um texto igual esse do exemplo que eu dei, a pessoa quando ela tá lendo, ela tá imaginando a situação. E ela tá pensando assim, puxa, é verdade, vai ficar muito legal no meu casamento. E depois eu vou lembrar do meu casamento para sempre com essa escultura em casa. Muito mais do que uma foto, vai ser tem toda uma energia, tem todo um trabalho manual. E é verdade, né? 10 parcelas de R$30 nem fica caro. Vou fazer, entende? Então pensa dessa forma, que eu tenho certeza que você vai fechar muito mais encomendas. Eu tenho certeza que... É claro que não é 100%, tá, gente? Não é tipo uma situação assim, Carol, com certeza quando eu começar a fazer isso, eu vou fechar 100% das minhas encomendas. Não é assim que funciona. Com o tempo você também vai aprendendo a entender como seus clientes pensam, vai entendendo como você pode melhorar cada dia mais esse texto, esse orçamento que você envia e melhorar também o fechamento das suas encomendas. Então pensa muito bem nessas dicas que eu te dei, tá? Desde o comecinho do vídeo, anota elas se você quiser.
E pensa sempre que você pode melhorar muito o seu trabalho. É só você começar a visualizar e começar a enxergar os pontos que talvez você tenha que melhorar, tá bom? Se ficou alguma dúvida, me chama, estarei à disposição, tá bom? Espero que tudo flua muito bem para você, que você venda muito e que você consiga fechar todas as encomendas que vierem para você, que você lote sua agenda se isso for seu sonho, tá bom? Então, te desejo tudo de muito bom, um beijo, qualquer coisa me chama. Tchau!